Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender a aplicar o método cadeia de Markov para o estudo de crescimento em florestas nativas. Cadeia de Markov é um método de prognose que computa uma matriz de transição que nada mais é do que a probabilidade de uma árvore mudar ou não de classe diamétrica. Subentende-se, portanto, que mudar de classe diamétrica para a gente é crescer e, portanto, cadeia de Markov é um método para se estudar crescimento em floresta. Para começarmos a análise, precisamos primeiramente ter a base de inventário contínuo, ou seja, ter medições ao longo do tempo. Veja que nessa base nós temos medição de diâmetro em 2012 e medição de diâmetro de novo em 2014. Daqui, o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica, vamos colocar o centro de classe da primeira medição nas colunas e o centro de classe da segunda medição nas linhas. O próximo passo é realizar a contagem de árvores. Para isso, arrasto a coluna árvores para dentro de valores e altero a configuração de campo para contagem. Analisando a tabela dinâmica, é possível perceber como as árvores se movimentaram de um inventário para outro. Veja, por exemplo, a coluna B. Nela é possível ver como se movimentaram as árvores que estavam na classe de 12,5 no primeiro inventário. Aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que 427 árvores permaneceram na mesma classe, ou seja, elas estavam na classe de 12,5 em 2012 e permaneceram na classe de 12,5 em 2014. Podemos ver também que uma árvore diminuiu, passando da classe de 12,5 para a classe de 7,5, ao passo que 23 árvores cresceram, passando da classe de 12,5 para a classe de 17,5. Uma árvore passou da classe de 12,5 para a classe 22,5 e uma outra árvore da classe de 12,5 para a classe de 37,5. O mesmo é possível observar para todas as outras classes geométricas. O que a gente pode perceber nessa matriz de frequência é que nós temos movimentos um tanto estranhos, como, por exemplo, árvores que diminuíram, como também algumas árvores que cresceram de forma exagerada. Essa análise precisa ser feita com cuidado, considerando o intervalo de classe e o tempo entre as medições. Nesse nosso caso, em que o tempo de medição são 2 anos e o intervalo de classe de 10 centímetros, é difícil acreditar que uma árvore tenha, em 2 anos, diminuído a ponto de passar para a classe de 7,5. Assim como é difícil acreditar que uma árvore tenha crescido 10 centímetros e passado para 2 classes geométricas à frente. E ainda mais improvável é um crescimento que leve uma árvore de 12,5 para uma classe de 37,5 em 2 anos. Essa consistência é o que a gente vai precisar fazer agora. O primeiro passo é reconstruir essa tabela removendo esses valores estranhos. Para isso, vamos reestruturar essa tabela, buscando os dados e alimentando novamente. Note que eu sempre copiei e colei valores para não ter problema com fórmulas agora durante a manipulação que eu vou fazer. Com base na nossa discussão anterior, nós já entendemos que, para essa base de dados nossa, nós consideraremos como ok a árvore permanecer na classe diamétrica
ou crescer e passar para a próxima classe diamétrica. Todos os movimentos, além desses, serão considerados como movimentos estranhos e, portanto, serão removidos. Assim como todos os crescimentos exagerados, e podemos perceber que, a partir do centro de classe de 77,5, nós já começamos a ter poucas árvores se movimentando, o que, para todos os efeitos, começa a complicar nosso cálculo de probabilidade. Por isso, a gente vai encerrar a nossa distribuição diamétrica aqui, colocando um símbolo que essa classe representa as árvores que estão em classes de 77,5 ou maiores. E da mesma forma, aqui nós vamos colocar o mesmo sinal. Isso indica que para a gente que nosso crescimento estudará árvores até chegar na classe de 77,5. Daqui em diante, nós não teremos mais a capacidade de compreender a movimentação dessas árvores. Todos os indivíduos que estão para cima desse centro de classe serão agrupados. Portanto, os 82 indivíduos serão agrupados junto com o 14, totalizando 96 indivíduos nesta classe. Vamos aqui também remover. E aqui nós temos a nossa matriz de frequência. O próximo passo é copiar essa matriz e agora utilizá-la como base para o cálculo da nossa matriz de transição. Agora sim, nós vamos calcular a probabilidade de transição de cada um dos centros de classe. O cálculo ele é feito através da divisão de cada valor observado pela soma da sua coluna. Vamos calcular a soma da coluna 12,5. Podemos arrastar para obter a soma das demais colunas. E agora podemos realizar o cálculo em que esse valor da célula será o valor observado na matriz de frequência dividido pela soma da coluna. Esse valor eu posso fixar a linha para que, ao arrastar, ele só altere as colunas. Então, eu fixo o valor numérico e não fixo o valor da coluna. Ao arrastar a fórmula, nós temos as demais probabilidades e a coluna sempre tem que totalizar 1, como pode ser visto aqui. Podemos arrastar agora para o lado e nós temos agora o cálculo da transição em cada uma dos centros de classe. Essa é a matriz de transição. Essa matriz de transição pode ser usada agora para projetar para o futuro qualquer distribuição diamétrica.